Irmãos, tomemos assento nesse instante e eu passarei a expor a palavra do Senhor para vocês. O meu pedido é que Deus tenha misericórdia de mim e me use com graça para que a sua palavra possa ser exposta de forma fiel. Deixa eu mostrar para você aqui o que é que temos diante dos nossos olhos. Vejam só, irmãos. Esse texto aqui, ele tem 3 seções muito bem divididas mesmo. Nós temos uma seção longa que vai, preste atenção, do verso de número 17 e se estende até o verso de número 21. Só lembrar para você, eu quero que você tenha sua Bíblia aberta aí no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 21. O texto que servirá para a nossa exposição é o texto que vai do verso 17 ao verso número 26. A primeira parte desse texto é a parte que vai aí do verso de número 17 ao verso de número 21. A segunda parte do texto, ela é composta de 3 versos, verso 22, 23 e 24, mas é a parte menor. Alguém poderia dizer assim, não, pastor, é a parte intermediária, porque a parte menor é os últimos 2 versos, versos 26 e 27. Mas se você observar aí o tamanho dos versos 25 e 26, se você observar aí os versos 25 e 26, você vai ver que os versos 25 e 26 é maior do que os versos 22, 23 e 24. Então essa é a divisão do texto. Aqui é dividido em 3 partes. Nessa primeira parte, irmãos, nos é narrado como Paulo chega a Jerusalém e o que é que lhe aguarda. Ele chega juntamente com os irmãos e Lucas faz esse registro. E Lucas vai dizer para nós o que é que está aguardando Paulo. E qual o motivo dele ter se dirigido a Jerusalém. Aparentemente, nós temos aí no texto que o motivo foi porque ele vai querer falar com a liderança da igreja de Cristo. Você pode ver isso na expressão do meio-irmão de Jesus. O seu nome é evocado aqui no texto. Ele é chamado pelo nome, é Tiago. Tiago foi o primeiro pastor da igreja de Jerusalém. Foi aquele que foi morto poucos anos depois dele se encontrar com Paulo. Alguns homens o tomam pelas mãos, levam para fora da cidade e ele é morto através de apedrejamento. Bem próximo, por sinal, do local onde seu irmão Jesus havia sido colocado ali na cruz do Calvário, no Gólgota. Okay? Mas também o texto vai dizer que não somente como pastor de Jerusalém, o intuito de Paulo está em Jerusalém. O texto diz também que ele teve contato com os anciãos. E é interessante essa palavra ancião aqui no texto, porque essa palavra ancião, ela sofre 3 tipos de tradução. A primeira delas significa homens experimentados. É por isso que a palavra aparece aí com ancião. Nunca imagine que alguém vai ser chamado de ancião por causa do cúmulo da idade. Alguém que já é idoso, já velho, de cabelos brancos, vai ser chamado de ancião. Não necessariamente essa é a regra aqui desse texto. É chamado de ancião aquele que tem trato e domínio da palavra de Deus e também, de certa maneira, lidera algum grupo de homens para exame da palavra do Senhor. Então esse é o significado da palavra ancião. O segundo significado dessa palavra ancião, que aparece aí no texto, é aquele que é usado primeiramente lá em Mateus capítulo 18, e que também é referido por Paulo, quando Paulo pede que seja uma das características daqueles que são chamados para o oficialato, quer de presbítero, quer de diácono. Paulo vai usar a expressão de homens idôneos. O homem idôneo aqui não é também um homem de idade avançada. Na língua portuguesa, a palavra idôneo tem a ver com isso, mas na tipificação aqui do texto, não é esse o significado. A expressão homem idôneo é aquele que tem certeza daquilo que fala. Então tem mais a ver com um professor, ou com um mestre, ou pregador, do que um homem avançado em idade. Geralmente era chamado de homem idôneo aquele que pelo menos possuía 3 características. A primeira é que devia ser alguém com mais de 30 anos de idade. E o motivo é muito simples. De acordo com a regra de Levítico e uma regra que tem lá em Deuteronômio, dentro da tipificação do conhecimento judaico, o homem, a criança do sexo masculino, entre os 5 e os 12 anos de idade, deveria ser levado ao conhecimento da lei do Senhor. Mas entre os 13 e os 30 anos de idade, deveria ser levado ao conhecimento do restante da palavra de Deus.
E deixa eu dizer para você aqui o que é que significa a palavra de Deus. O Antigo Testamento era conhecido por uma expressão, ou um acróstico, chamado Taná, T-A-N-A-K. O T-A forma a palavra Torá, que a gente traduz por Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. 5 livros, grave só. O N-A vem de Navim, que significa profetas. E aí a gente vai se referir a 2 grupos de profetas. Primeiramente, aos profetas maiores, total de 5. Gravem só os 5: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. 5, né? Não, eu falei 4. Mas havia um que era contado aqui nesse grupo. Um livro chamado de Lamentações de Jeremias. Então, os 5 profetas não são 5 pessoas, mas são 5 escritos. Ok? E também um outro grupo de profetas, é um total de 12, chamado de profetas menores. Eles não eram menores porque eram anões, mas eram menores porque escreveram menos, escreveram pouco em relação a Isaías, a Ezequiel, a Jeremias e também a Daniel. São aqueles profetas que nós conhecemos pelo nome de Naum, Miqueias, Zacarias, Sofonias, Ageu, Oséias, Jonas. É um total de 12. Então você soma aí 12 com 5, dá um total de 17. Então os Navim são profetas, um total de 17 escritos. E o K de Taná forma a palavra Ketuvim, que significa escritos. Quais são esses escritos? Esses escritos são aqueles que partem de Josué, passando por Juízes, depois Ruth, e vai desembocar em 1 e 2 Reis, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Crônicas. E também vai chegar nos escritos que nós chamamos de poéticos, que é o escrito do grande livro dos Salmos, cumulado com Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. É um total também de 17 livros. Aí some só 17 livros dos escritos, 17 livros dos profetas, mais 5 livros do Pentateuco, dá um total de 39. Essa é a configuração que nós temos do Antigo Testamento. Então o homem idôneo é aquele que de certa maneira usa o artifício do conhecimento de toda palavra de Deus. Palavra de Deus aqui não se compreende com o Novo Testamento. Lembrar que quando Paulo está em Jerusalém, o Novo Testamento ainda está em formulação. Palavra de Deus, quando citado aqui dentro da Escritura, é uma referência a todo o Antigo Testamento. Ok? Terceiro é que a palavra ancião pode sofrer uma terceira tradução. Pode ser também referida a quê? A presbíteros. E quem são os presbíteros? São homens que são qualificados pela educação e o conhecimento que possuem na palavra de Deus e estão aptos para liderar um grupo ou um rebanho de pessoas. São homens que fazem um ensino da palavra de Deus e o governo da causa e da casa de Cristo. Estão diretamente envolvidos na liderança, na formação de outros oficiais, quer presbíteros, quer diáconos. Então veja, Paulo vai se encontrar aqui nesse primeiro ponto com esse grupo, vai se encontrar com o pastor da igreja e vai se encontrar com esses anciãos. Então esse é o contexto dessa carta. Ele está vindo ali de Éfeso, passando pela Ásia e desembocando também em Jerusalém. Vocês vão perceber também que no segundo ponto da mensagem, Paulo vai mostrar o motivo pelo qual ele se encontra lá com aqueles homens. É para que eles, não somente pelo testemunho de Paulo, conheçam a Deus, mas também pelo ensino de Paulo. No entanto, entre o verso de número 22, 23 e 24, o ensino de Paulo será colocado em prova. E será feito da seguinte maneira: vai se comparar aquilo que Paulo ensina, aquilo que Paulo prega, com aquilo que Paulo vive.
E é interessante saber que na introdução aqui do capítulo de número 21, que não está no capítulo 21, mas está no capítulo de número 20, nos versos de número 19 e depois no verso de número 21 do capítulo de número 20, Paulo mostra como o evangelho pode ser provado, de duas maneiras. A primeira maneira, Paulo vai dizer que o evangelho pode ser provado através de uma vida piedosa. E cá entre nós, irmãos, ninguém é louco de sair pregando a palavra de Deus sem ter uma vida piedosa, né? Porque o mundo logo vai dizer assim: que loucura é essa? Esse homem está pregando a mim que eu devo ter Cristo, só que ele mesmo não tem. Ou que Cristo pode mudar a vida do pecador, só que a vida dele não é em nenhum instante mudada ou modificada. Então Paulo vai dizer que a palavra de Deus, que traz aos homens que não conhecem a Cristo o conhecimento e a revelação do Senhor, pode ser testificada de duas formas. Primeiro, é pelo reto e solene testemunho. E segundo, se aquele testemunho estiver no mesmo nível de igualdade com o ensino da palavra de Deus. Então aquilo que você fala deve ser literalmente aquilo que você vive. Não tem efeito nenhum, eu vou demonstrar isso à luz da palavra de Deus, que se você tentar pregar um evangelho que você não vive, olha, você vai ter problemas, você vai ter insucesso. Na terceira parte aqui do texto, que são os versos de número 25 e 26, é uma parte maior, inclusive, do que a parte intermediária. Paulo vai colocar na prática aquilo que ele crê. E é interessante isso, irmãos. Cristãos praticam aquilo que creem. Afinal de contas, nós não somos cristãos ocultos. E também nós não somos cristãos omissos. Por sinal, a omissão, à luz da Escritura Sagrada, é vista como um grave pecado, um violento pecado. Porque você, com a mente e com o coração, crê, mas com a vida pode viver completamente diferente. Aqui nesse texto, nós seremos comparados com um antigo profeta que ousou desafiar a Deus, crendo de uma forma, mas praticando uma coisa completamente diferente da sua crença. Estarei falando de Balaão, que foi aquele antigo profeta que, ainda que da descendência dos filhos do pacto e da aliança, crendo no Senhor, mas fazia algo contrário àquilo que acreditava. Recebeu pelo seu pecado a paga pelo seu erro. Nós veremos aqui nessa parte final que necessariamente a sua crença, ela deve ser praticada. E aqui nós temos um dos pilares, um dos fundamentos do cristianismo. O cristianismo, diferente de qualquer outra religião que nós conhecemos, ele pode ser habilmente praticado. Habilmente praticado. Todas as outras religiões são religiões chamadas de religiões da teoria ou religiões doutrinárias. Qualquer uma delas. Imagine aí qualquer uma religião. Mesmo aquelas religiões bem antigas, do antigo Oriente Próximo, eram religiões que eram extremamente doutrinárias, mas que não podiam ser praticadas. Vou dar um exemplo aqui para vocês. A antiga religião do Egito dizia que o homem poderia somente ter contato com os deuses quando padecia ou morria. Portanto, na vida comum, ele poderia viver uma vida de dissensão daquilo que ele cria, da sua divindade. Porque ele só ia ter contato com a sua divindade a partir do momento que morresse. A antiga tradição egípcia, por exemplo, dizia que a partir do momento que o homem morria, independentemente da vida que ele vivesse, ele poderia agora se apresentar diante do seu Deus, que poderia ser comprado. Na hora que um egípcio morria e ele não era mumificado, então se colocava 2 moedas sobre os seus olhos. Então o seu corpo era incinerado. Você sabe por que colocava 2 moedas diante de um olho de um homem assim? Porque com uma moeda ele pagava ao barqueiro para atravessar o outro lado do rio da eternidade. E com a outra moeda que sobrava, ele pagava ao cão. O cão é o cachorro que o guiava até o encontro da divindade.
Então, se ele possuísse a riqueza das moedas de ouro, ele poderia se apresentar diante da divindade e remir os seus pecados pelo sofrimento do trajeto do barco e a guia do cão. Então ele poderia se apresentar diante do seu Deus. É interessante notar que o cristianismo, além de bater de encontro com esse tipo de crença, vai nos mostrar também que a vida cristã, ela é compatível com aquilo que acreditamos. Por exemplo, nós acreditamos que Deus é bom, então cristãos são chamados à prática da bondade. Nós acreditamos que Deus é justo, então cristãos são chamados à prática da justiça. Nós acreditamos que Deus é criador de todas as coisas e por isso, praticamente, nós lhe rendemos louvor, honra, glória e majestade. Nós acreditamos que, por ser Deus criador de todas as coisas, ele também é sustentador de todas as coisas. Então o homem, ele vive corandel, aquilo que eu falei agora pela manhã, ele vive para a glória e diante do seu Deus. Então a vida cristã necessariamente é uma vida prática. Aquilo que cremos é aquilo que colocamos na nossa experiência comum. E segundo quem dá testemunho acerca disso são os homens. Os homens, quando passam a saber que nós somos cristãos, eles olham para nós e dizem logo: fulano mudou. Rapaz, era um pé de cana, não tinha quem aguentasse. Você via, só andava bem pelas ruas. Mas agora é um crente que anda com as escrituras, que não vive mais como andava, já não é mais um andarilho, mas parece mais um novo homem. O mundo dá testemunho acerca daquilo que somos, de tão prática que pode ser a nossa vida. Mas o contrário pode ser trágico, e o contrário pode ser verdadeiro. Se nós dizemos que somos crentes, mas andamos de uma forma vulgar e qualquer, os homens também logo dizem: e não é crente? E não está fazendo isso? E não está fazendo aquilo? Que coisa ridícula, que coisa mentirosa. Por isso que sou mais permanecer na religião que estou. Porque se for para ser crente igual a fulano, nunca que eu vou ser, nunca que eu vou para a igreja. O mundo dá testemunho de quem somos, irmãos. O mundo nos conhece. E se engana qualquer um aqui de nós que pensa que as pessoas não nos observam. A partir do momento em que vivemos corandel para a glória e perante Deus, os homens nos observam de tal maneira que todos os nossos atos são perceptíveis, principalmente quando nós erramos. Eles dão testemunho dos nossos acertos, mas principalmente dos nossos erros. Ok? Dito isso, vamos agora para o texto, irmãos. Verso de número 17 ao verso de número 21, aqui nós temos a parte mais extensa do texto de Atos dos Apóstolos. O texto diz assim: eu vou fazer uma leitura e fazer para você aqui uma explicação do texto que está aqui e depois rapidamente faço aqui a exposição. Diz assim: e logo que chegamos a Jerusalém, estão vindo ali de Éfeso, da Ásia, e logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muita boa vontade. Irmãos aqui são judeus convertidos que estão lá em Jerusalém e que estão esperando Paulo para ouvir de Paulo o que Deus por meio dele havia feito. Olha o que é que Deus tem feito, irmãos. Verso 18: e no dia seguinte Paulo entrou conosco na casa de Tiago. Tiago que é o pastor, aquele que eu falei, o meio-irmão de Jesus. Você sabe por que ele é meio-irmão de Jesus? Porque Jesus é filho de Maria, Maria concebida sobre obra e graça do Espírito Santo. No entanto, Tiago é filho tanto de Maria, como também é filho de quem? De José. Então ele é meio-irmão de Jesus, porque eles são filhos da mesma mãe. Agora veja só, não somente ele tem contato com Tiago, mas também com todos os anciãos que para lá se moveram, para a casa de Tiago, ou seja, aqueles líderes da igreja, aqueles homens que conheciam acerca da lei do Senhor. Verso número 19, diz assim: e havendo-os saudado, aqui a saudação não significa apenas graça e paz, ou bom dia, boa tarde, boa noite, mas saudação aqui é sentar com eles e demonstrar para eles aquilo que Deus, por meio dele, Paulo, havia feito entre os gentios. Saudação aqui é uma exposição de vida. Então veja só, Paulo chega na casa de Tiago e começa para aqueles homens expor a sua vida. Observe, irmãos, que esse, portanto, é um dos princípios do cristianismo. Nós não temos nada em oculto. Nada em oculto. E nada daquilo que fazemos deve ser feito em oculto.
Por um simples motivo. O capítulo 1 do livro de João diz que Cristo é luz. E 1 João capítulo 2, versos de número 4, 5 e 6, nos diz que nós devemos andar na luz. E se nós andamos em Cristo porque andamos na luz, tudo o que fazemos, fazemos diante dos olhos dos homens. Nada nós fazemos em oculto, nós fazemos às claras. E prova disso é que nós testemunhamos daquilo que Deus fez em nós. Eis, portanto, uma boa dádiva. O cristão, ele não somente deve ser conhecedor do Evangelho, mas deve ser aquele que, por meio de Cristo, é alvo da graça de Deus. É aquele tipo de homem que chega na casa de outrem e diz assim: olha, eu posso até sofrer e padecer, mas diariamente eu sou alegre com Cristo. Cristo me alegra. Talvez me falte tudo que o dinheiro humano possa dar ao homem, mas eu tenho o meu Senhor e Ele verdadeiramente alegra o meu coração. Isso é testemunho das maravilhas que Deus tem feito no coração do homem. A saber, um dos grandes prêmios que recebemos quando temos a Cristo, dá-se por meio da salvação. Um prêmio tão nobre e tão nobel que nenhum homem, seja ele os mais ricos que esse globo já ouviu falar, podem comprar uma partezinha sequer. É um prêmio que é dado por Cristo, aquele que na cruz morreu por pecadores, como eu e você, como eu e você. Portanto, veja só, os crentes devem viver na luz para que possam testemunhar daquilo que Deus tem feito neles por intermédio de Cristo. Então, Paulo vai e saúda eles. Mas como é que se dá essa saudação? O texto aqui é autoexplicativo, irmãos. Vejam só, verso de número 19. Contou-lhes por miúdo ou minuciosamente. Paulo começou a dizer para o pastor Tiago e para os presbíteros da igreja, os anciãos, o que é que Deus havia feito com ele. E basta lembrar, não foram somente momentos de alegria, né? Veja, teve alguns momentos em que a vendedora de púrpura e de linho finíssimo, né, caríssimo, creu em Cristo. Estou falando de Lídia. E não somente Lídia, mas toda a sua casa. Que bom momento. Pregação da palavra de Deus. E ali uma casa inteira crendo em Cristo. A gente lembra também do centurião que creu no Senhor. Nós também nos lembramos daquele homem, do carcereiro, que também creu em Cristo, e juntamente com o centurião, todo o seu lar, toda a sua casa, estavam sobre suas casas, de Lídia, do centurião, e também ali do carcereiro, creram no Senhor e foram levadas ao batismo. Momentos graciosos, né? Mas você também, se a gente lembrar o que aconteceu com ele lá em Filipos, que foi espancado, levado para a prisão, e no momento em que lhe bateram tanto, que ele foi colocado para fora da cidade, pelo muro, dentro de um balde, dado como um morto. E quando ele regressa lá para Éfeso, para tratar as feridas, as marcas do tamanho sofrimento que lhe se havia causado por causa do testemunho de Cristo. E no momento que os homens alvoroçados foram contra a sua vida, tentando com que ele fosse preso, capturado, julgado, condenado e morto. Mas veja, minuciosamente, Paulo está entre eles, colocando para eles tudo o que Deus, por meio dele, Paulo, havia feito. E isso é gracioso, irmãos, porque nós não temos aqui nenhuma queixa paulina. Pelo contrário, nós temos Paulo agora se regozijando com eles pela maravilha do dom da vida que Deus lhe dera. E não seria de outra medida. O próprio Paulo, perante os filipenses, disse que não tinha a sua vida por ganho, mas antes o viver com Cristo já lhe era lucro. Já lhe era lucro. Ora, Paulo levava a sério aquilo que Cristo dissera aos apóstolos antes dele. O que adianta, portanto, o homem ganhar o mundo inteiro e no fim de sua jornada perder a sua alma, o bem mais valioso que ele possui?
o bem mais valioso que ele possui. É isso que Paulo está relatando para aqueles homens, para aquela liderança. O seu testemunho está falando da glória de Deus, o seu testemunho está anunciando a Cristo. Então os homens que vêm a Paulo, não vem um homem bem sucedido, com riqueza, prata e ouro. Eu não estou dizendo que nós não devemos buscar a riqueza, a prata e o ouro. Bem-aventurado o homem rico, bem-aventurado o homem rico, mas muito bem-aventurado é o homem salvo. Mas muito bem-aventurado é o homem salvo. Ora, o Senhor nos ensina acerca daqueles alvos primazes que nós devemos buscar, irmãos. Ele diz assim, olha, buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. A palavra acrescentada ali pode ser traduzida por dada em termos de promessa. Ou seja, o Senhor nos abençoa se nós o buscarmos. Se nós o buscarmos. Já falava o salmista, esperei confiadamente no Senhor e Ele me ouviu. Irmãos, a busca do coração do crente deve ser uma busca pelo seu Senhor. E veja o que é que Paulo ainda diz sobre eles. Verso número 19, diz aqui que Paulo explica minuciosamente acerca do que Deus havia feito em seu ministério e como Deus houvera de salvar os gentios. Verso 20, ouvindo eles isto, ou seja, judeus convertidos, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe, bem vês, irmão, quantos milhares de judeus aqui creem e todos são zeladores da lei. Olha a expressão aqui usada no texto. Eles dizem assim, que coisa boa o Senhor nos fez. De tal forma que esses homens que foram salvos por Cristo são homens que zelam pela lei do Senhor. A palavra zeladores da lei equipara-se a um grupo militar e religioso da época de Cristo, chamado de zelotes. Os zelotes eram aqueles que ficavam ao redor do templo, observando a guarda da lei de Deus. No entanto, Cristo diz algo muito interessante sobre eles. Diz que parte deles são como sepulcros caiados, que ao olhar para o seu externo, veem a formosura como eles se preparam para se dirigirem ao templo, mas ao olhar internamente, só podem achar morte em lugar de vida. Alguém poderia dizer assim, como pode um cristão ser zelador da lei? É porque a palavra que é usada aqui, no sentido de ser zelador ou guardador da lei, é aquele homem que, salvo em Cristo, tem como prática da sua vida a guarda da palavra do Senhor. Veja, irmãos, nós não podemos dissociar o crente da palavra de Deus. Aquele que é crente tem no seu coração a palavra do Senhor, e motivos imensos nós temos para isso. Quando Cristo quis falar lá em João capítulo 8 acerca de como se conhece um crente, ele disse que um crente tem por ambição ouvir a palavra de Deus. E diz que esses crentes que ouvem a palavra de Deus são chamados por Deus de amigos. A palavra grega para amigo é a mesma palavra hebraica da qual Deus chamou Abraão de meu amigo. Portanto, o que João estava dizendo é que aquele que ouve a palavra de Deus é tão amigo de Deus como Abraão foi. Então você não pode aqui dissociar o crente da palavra do Senhor. Crente que é crente vive conforme a palavra de Deus, anda conforme a palavra de Deus e ama a palavra de Deus. O exemplo nós temos para isso lá no Salmo de número 1. Quando bem-aventurado é aquele que, temendo ao Senhor, vela pela sua palavra dia e noite. Dia e noite. É aquele cuja mente está tão encharcada pela palavra de Deus, que ele, olhando para si e para o seu redor, ressalta pelas escrituras aquilo que o salmista colocou lá no Salmo 119, verso 115. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ora, Deuteronômio capítulo 4
que eu preguei aqui nessa igreja, no domingo último pela manhã, nos ensina que a palavra de Deus é um instrumento pelo qual os homens são reconhecidos pelos ímpios como homens sábios, entendidos e como homens que são o quê? Chegados a Deus, amigos de Deus. Amigos de Deus. Não se dissocia o crente da palavra. Portanto, os judeus dizem assim: quão grandes coisas fez o Senhor, não somente salvou pecadores, mas fez com que eles fossem o quê? Zeladores da lei. Zeladores da lei. Andam conforme a palavra do Senhor. E por fim aqui no verso número 21, irmãos, nós temos aqui um benefício que recai sobre aqueles que andam conforme a lei ou a palavra do Senhor. Diz assim: já acerca de ti foram informados de que ensina que todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. Então aqui na primeira parte é feita uma acusação a Paulo, e diz assim: Paulo, porém acerca de ti estão dizendo que tu está ensinando que aqueles que se convertem a Cristo devem se apartar de Moisés, ou devem se apartar da palavra. Entenda aqui que quando a palavra Moisés é utilizada aqui no texto, ela é utilizada no sentido de se referir ao Evangelho. Observe, quem escreve esse texto aqui é Lucas, não é isso? Deixa eu provar isso aqui para vocês. Então abram lá no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Abram aí, rapidinho. Feito coceira de coelho. Observem só. Capítulo 16, verso de número 29 de Lucas. Diz assim. Lucas capítulo 16, verso 29. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Em que momento esse texto foi falado? Deixa eu lembrar aqui a você. Naquela palavra do rico e Lázaro. O rico diz assim: desde que eu vá e avise aos meus irmãos o perigo que eles correm de estarem vivendo como estão vivendo. Ao que Abraão lhe interroga e diz assim: de maneira nenhuma. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Como é que eles poderiam ter Moisés e os profetas, se os profetas já haviam morrido, e se Moisés, antes dos profetas, já haviam morrido? Obviamente que Moisés e os profetas aqui se refere a quem? À lei e aos profetas e aos escritos. Outra prova eu quero dar sobre isso, irmãos. Abra a Bíblia de vocês aí, no próprio livro de Lucas, capítulo número 24. Atestem só, irmãos. Lucas capítulo 24, verso número 44, diz assim, ó: quando Cristo estava junto com aqueles homens que estavam no caminho de Emaús, e quando depois explica aos apóstolos acerca do que se referia ele quando queria ressaltar o Antigo Testamento. Então, Lucas capítulo 24, verso 44 diz assim: disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito. Aonde? Na lei de Moisés. Veja que não somente ele cita agora Moisés, mas na lei de Moisés, e nos profetas e nos escritos, nos salmos. Então, quando fala-se de Moisés, está falando da lei. Então, veja, Paulo agora é interrogado por um dos anciãos que diz assim: Paulo, os homens ouviram falar que quando eles creem em Cristo, foram ensinados por você de que eles devem se apartar aqui da lei de Moisés. O que eles estão fazendo aqui é uma dicotomia muito comum nessa época. A dicotomia era o seguinte: você pode servir a Deus no templo e pode servir ao mundo na sua casa. Seria bacana, né? Você ser crente aqui na igreja, lá fora você viver como ímpio, né? Você viver como os homens vivem. Você dizer assim: eu amo a Deus, o meu coração é do Senhor, e cantar um monte de coisa, né? Aí chegar lá fora, você começar a enganar os homens. Comprem, não pagam, com mentira, fazendo juramentos falsos, cometendo idolatria, o pecado, seja do adultério, seja do morticínio. Então veja, é muito fácil alguém dizer assim: eu sou crente, mas viver como ímpio. Essa dissociação. Quem vivia assim nessa época eram os gregos.
o famoso helenismo que dominava toda a época, a forma de pensar daquele tempo, dizia que os homens poderiam, ao mesmo tempo, sacrificarem aos ídolos e viverem de forma comum. Não sei se você sabe, mas esse era o pensamento predominante do catolicismo medieval da época de Martinho Lutero. Eu já dei aquele exemplo aqui, né? Quando Martinho Lutero, ele debate com o vendedor de indulgências, seu nome era Tetzel. Está lá Martinho Lutero e Tetzel. Aí chega um dia de domingo, o dia do Senhor, ele se dirige para a igreja e vai preparar lá a missa, né? E faz todo o ritual da missa. E ao sair da missa, ele vai pelas ruas, aí encontra um paroquiano seu, jogado na sarjeta, completamente embriagado. Ao que Lutero lhe pega pela roupa, o levanta e diz: homem, o que você está fazendo aqui? Em pleno dia do Senhor, embriagado. Você está cometendo pecado, porque está roubando a Deus. Você era para dar a Deus o que lhe é devido, o culto, a adoração, o serviço. Aquele homem embriagado abre o seu colete, puxa do bolso ali um documento, uma carta, e nela estava escrita: ele possuía herdades e riquezas, e ele já havia dado tanto dinheiro para a igreja. Veja só, ele já havia dado tanto dinheiro para a igreja, que dali em diante todos os seus pecados já haviam sido perdoados. Ou seja, ele se dizia um cristão católico da cristandade, mas porque já havia dado tanto dinheiro para a igreja, que poderia agora viver como quisesse, ao Deus dará, porque já tinha o que? Salvação. Era crente na igreja e ímpio vivendo em sua casa, no mundo, na rua, na sociedade. É uma dicotomia. Crentes não podem viver dessa forma, irmãos. Crentes não podem viver dessas formas. Nós somos ensinados da maneira correta que devemos andar. E eu gostaria de colocar aqui alguns pontos para você. Primeiramente, eu gostaria que você abrisse a Escritura Sagrada no livro de 1 João, capítulo de número 2. E percebam aqui como é que João delineia para um crente andar de forma a glorificar ao seu Senhor. 1 João, capítulo número 2. Observem só que João aqui vai colocar algumas regras para o viver diário do crente. A primeira está no verso número 3. Ele diz assim, ó: nisto sabemos que o conhecemos. Aqui o nisto, sabemos, se refere a nós. O conhecemos se refere a Deus. Mas como é que nós sabemos que conhecemos a Deus? Qual é a regra? Se guardarmos os seus mandamentos. Depois ele coloca uma segunda regra, que está aqui no verso número 4. Ele diz assim, ó: aquele que diz, eu e você, aquele que diz, o sujeito aqui é um sujeito oculto, então eu posso me enquadrar, você também. Eu conheço e não guardo os seus mandamentos. Qual é a característica que ele possui? É mentiroso e nele não está a verdade. Se você diz assim, eu sou crente, mas vive como um ímpio, você não passa de um mentiroso e em você não se encontra a verdade. Abrindo um espaço aqui na mensagem: todo aquele que é mentiroso tem por pai o diabo e não a Deus, que é verdade. Terceira regra, verso número 5, irmãos, observem só aí: mas qualquer que guarda a sua palavra. Veja, o verso de número 3 fala de mandamentos, o verso 5 agora já fala de palavra. O amor de Deus está nele verdadeiramente, e verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Nele aqui é Cristo, Deus. Então aquele que guarda a palavra possui o quê? O amor de Deus. Deixa eu interpretar para você o que é que significa amor. Amor, à luz do texto bíblico, é gozar de todo relacionamento íntimo entre o homem e o seu Senhor. Relacionamento íntimo. E esse relacionamento íntimo se dá através de um sacrifício, e não de um homem qualquer, ou não de uma pessoa qualquer,
mas do sacrifício vicário de Cristo. Deixa eu provar aqui para vocês, depois eu volto para o texto. Aqui nessa mesma carta de João, no capítulo 13, no verso 16, ele diz assim, olha só, ele traduz para nós o que é que significa amor. 1 João 3,16. Conhecemos o amor nisto. Então ele vai traduzir para nós o que é amor. Que ele aqui é Cristo, deu a sua vida por quem? Por nós. E o que é que nós devemos fazer? E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Amor é o quê? Sacrifício. Então o sacrifício de Deus está onde? Em nós, irmãos. Em nós. Essa, portanto, é a terceira regra. Se nós temos a palavra de Deus, o sacrifício de Deus está onde? Está em nós. Quarta regra, irmãos. Aquele que diz que está nele, verso 6, do capítulo 2, 1 João 2, 6, aquele que diz que está nele é Cristo, também deve andar como ele andou. Então você não vê na Escritura Sagrada Cristo na farra com os ímpios. Você não vê. Você não vê nas Escrituras Sagradas Cristo mentindo, comprando e não pagando, jurando e não cumprindo. Você não vê Cristo adulterando, nem a desobediência à paz e às autoridades. Pelo contrário, você vê um Cristo fiel às Escrituras, fiel a Deus, a sua lei e a sua palavra. É assim que você vê a Cristo. Então, se você diz que é cristão, ande conforme Cristo disse para você andar. Pastor, então assim é muito difícil ser cristão. Mas quem foi que lhe disse que era fácil? Quem foi o mentiroso que disse que era fácil? Ora, a Escritura diz de forma muito clara, irmãos, o caminho é estreito. O caminho é estreito, não é largo. Não é largo, irmãos. Porta larga não serve para crente. No caminho que você peregrina, você não peregrina com um fardo de pecados. Você peregrina com aquilo que Cristo deu a você. Um jugo e um fardo leve, suave. Então devemos andar como Cristo andou. Aí agora eles estão dizendo assim, ora, Paulo, tu está ensinando que deve aquele que é crente viver distante da palavra do Senhor. Agora Paulo vai desfazer de forma muito prática aquilo que eles andavam anunciando. Então, observem aí o que é que ele vai colocar no capítulo número 21 do livro de Atos dos Apóstolos, a partir do verso número 22. Observem só aí, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, verso 22. Diz assim o texto bíblico: que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, ou seja, se congregue, porque terão ouvido que já és vindo. Ou seja, os anciãos estão dizendo assim: Paulo, é interessante que os homens, os que estão te acusando, eles se ajuntem. A palavra juntar aqui é congregar, ela pode ter duplo sentido aqui. Ou os anciãos estavam dizendo, é bom que eles se congreguem para te ouvir, pregar a palavra, ou que eles se congreguem para falar para ti o que eles disseram para nós. Pode ser essa, o duplo entendimento. O entendimento que eu prefiro aqui é o entendimento que fica entre uma parte e outra. Eles iriam se ajuntar para ouvir a Paulo, mas também se iriam se ajuntar para falar a Paulo. Eles estavam diante de um apóstolo e iam colocar suas dúvidas diante de Paulo. E eu acredito assim, por causa da parte final do texto, que Paulo vai provar para eles que o Evangelho de Cristo não está mais dominado através de sacrifícios. Então, observe só agora como é que se vai dar a estrutura do verso número 23 e 24. Faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 homens que fizeram um voto. A expressão voto aqui é uma expressão que aparece primeiramente lá no livro de Levítico, é voto sacrificial. E você entende que é um voto sacrificial devido ao verso de número 24. Olha só o que eles queriam fazer: toma estes contigo, ou seja, esses 4 homens, e santifica-te com eles, faze por eles os gastos para que rapem a cabeça. Então os 4 deveriam raspar a cabeça.
E todos ficarão sabendo que nada há daquilo que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Que revela um outro problema. É que os anciãos que estão falando a Paulo, parece que estão ainda com a mente incrustada naquelas antigas leis cerimoniais do Antigo Testamento. Eles estão dizendo assim: Paulo, nós temos 4 homens que fizeram voto, eles vão raspar a cabeça, santifica-se com eles, paga os gastos da rapagem de cabeça, se dirige ao templo e lança a oferta. Vocês perceberam o motivo por que é que Paulo aqui vai ter com o pastor e os presbíteros? Porque o problema não está no povo, o problema está na liderança, que ainda não aprendeu que o sacrifício vicário de Cristo fez com que os nossos pecados fossem perdoados, mas que toda a lei cerimonial fosse cumprida, finalizada. Esse ato de raspagem de cabeça, de entregar a oferta no templo, era o que se dizia totalmente a lei cerimonial, mas Cristo já havia cumprido isso. Agora os anciãos, a liderança da igreja está dizendo assim: vai Paulo, vai junto com eles e prova para eles que o que tu prega não está em desacordo com a lei de Moisés, pelo contrário, está em acordo com a lei de Moisés. O problema deles, irmãos, é que eles estão pegando aqui a lei de Moisés e estão interpretando de forma completamente equivocada. E é esse o perigo. A gente não pode observar a lei de Moisés e interpretá-la de qualquer forma. A gente tem que saber o que é que continua depois da morte de Cristo e o que é que se finalizou. E uma das coisas que se finalizaram, não tem mais andamento à luz do Novo Testamento e em nossos dias, são as leis cerimoniais. É por isso que eu e você, como crente, a gente não derrama mais sangue de animal para perdão de pecados. Já imaginou? Você lá na sua casa pegou a melhor galinha, branquinha, rapaz, gorda, em vez de abater para comer, vai sacrificar e queimar, para que seu pecado seja perdoado. Qual o problema que tem nisso? É que quando fazemos uma coisa dessa, de observar uma lei cerimonial do Antigo Testamento, nós estamos pregando para todos os homens que o sacrifício na cruz de Cristo não foi completo e nem foi perfeito. Nem foi completo e nem perfeito. E ele nem foi completo e nem perfeito porque eu preciso fazer alguma coisa. Deixa eu abrir aqui um parênteses na mensagem, irmãos. Há muita gente se dizendo que é cristão, mas anda com uma linguagem e com um trato diferente do Evangelho. Há igrejas por aí que andam com esse negócio de fogueira santa, e que eu preciso me sacrificar para Deus me abençoar. Isso é anticristão. Isso é colocar Cristo em vitupério, traduzindo, Cristo em vergonha. É você dizer assim: Cristo não fez um sacrifício tão perfeito por mim que eu preciso agora me sacrificar também. É alguém que não confia no sacrifício de Cristo, coloca de fato uma cruz sobre os ombros e dispara a pé descalço daqui lá para o Juazeiro do Norte, fazendo um sacrifício. O que ele está querendo dizer com isso? Que o sacrifício na cruz não foi completo. E eu preciso agora me arrebentar também, para que as minhas moléstias e os meus pecados sejam perdoados. E o pior, irmãos, tem gente que tenta a Deus. E veja só, isso pode estar até incluído aqui com gente da nossa igreja, que diz assim: olha, Senhor, se o Senhor me abençoar com aquela causa na justiça ou aquela enfermidade, eu te farei e pagarei um voto. Meu irmão, você está tentando a Deus. Que história é essa de colocar Deus em prova para ser abençoado? Onde é que você enxerga isso nas Escrituras? Isso é uma forma de macular o solene, grande e maravilhoso nome de Cristo. O que Deus tinha para fazer por nós já fez na cruz do Calvário, irmãos. Precisa agora que a gente confie no Senhor e espere nele. O problema é que os crentes aprenderam agora uma mania de não mais confiar em Deus e colocar Deus em prova. E tem gente que tem maior prazer nisso, e diz assim: se Deus for Deus, oxente, que negócio é esse? Se Deus for Deus, e Deus deixou de ser Deus?
Se Deus for Deus, Ele vai me fazer isso. E Deus é obrigado a fazer agora. E você agora manda em Deus, né? Deus agora passou a ser um moleque que você bota no canto da parede e diz: se não fizer, apanha. Que história é essa, hein? Que loucura é essa? De onde é que vocês estão tirando isso? Deus, Ele é soberano sobre nós. É Ele que dá as ordens e nós é que obedecemos. Nós aqui, ó, eu e você, nós não temos nenhum poder sobre Deus. É Ele que detém as nossas, é Ele que nos governa. O regente é Ele. Nós não passamos de pó e poeira, estrado dos pés dele. E que negócio é esse que está dando agora a ordem de Deus? Então observem, irmãos, que aqueles que creem verdadeiramente no Senhor, eles devem entender o que é que a palavra do Senhor estava literalmente lhes revelando. E Paulo vai provar isso na prática. O ancião disse: olha, mostra para eles que tu não é desobediente à lei, nem ensina um ensino contrário. Então, paga a raspagem de cabelo dos 4, se dirige o templo e lança a tua oferta. Como é que se combate o erro? Imagine, se alguém chega para você, você é um crente fiel, alguém chega para você e diz assim: olha, se você é crente, faça isso para me provar que é crente. Vamos dar exemplo bíblico, né? Satanás chega para Cristo e diz: não é tu que se diz ser filho de Deus? Então vamos fazer o seguinte: manda que essas pedras se transformem em pães, porque está escrito. Aí, o que é que Cristo faz agora para remediar um erro do diabo? O diabo usou a escritura. E como é que se vence o erro? Usando o quê? A própria escritura. Aí Cristo diz: também está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo diz assim: olha, vou te colocar aqui no cume do pináculo. Está vendo essas nações? Todas elas te darei, se prostrado me adorares. Aí Cristo diz assim: arreda-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus servirás, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Como é que se vence o erro, irmãos? Com as escrituras, com a palavra de Deus. Bora observar se Paulo faz isso? Capítulo 21 agora, versos número 25 e 26. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disto observem, acabem com isso, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos. Grave bem: só se guardem do que se sacrifica aos ídolos, sacrifício à idolatria, do sangue do sufocado. Do sufocado aqui é aquela carne sufocada. Não sei se você sabe o que é carne sufocada. A carne sufocada aqui é aquela carne que é comida de um animal que foi morto de forma brutal. Principalmente aqui na nossa região nós conhecemos isso. Você já viu como era antigamente? Eu não sei se é ainda assim, mas antigamente era um animal ia ser abatido, um porco. O cara chegava com um machado e ficava batendo na cabeça do porco, espancando até ele morrer. A morte agonizante, pior tipo de morte possível. E assim era feito com um gado grande, né? Um boi, com a vaca. Era do mesmo jeito, com bezerro, com garrote. Carne sufocada aqui é carne de um animal morto de forma cruel. Então há uma proibição aqui de alimentos que são oferecidos aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e de quê? Da fornicação, do sexo fora do casamento. A pergunta que fica: onde está isso nas escrituras? Deixa eu provar para você. Capítulo 15 aí de Atos dos Apóstolos. Verso de número 28 e 29. Olha o que é que Paulo está colocando aqui para eles. Verso 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós aqui são os apóstolos, a liderança da igreja, não vos impor ou imprimir, mas encargo algum, senão estas coisas necessárias. Verso 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, a mesma coisa que ele repete lá no verso 24. Do sangue, ou seja, não coma carne e sangue ao mesmo tempo. Da carne sufocada
e da fornicação. Paulo repete o quê? Ipsis literis, uma decisão apostólica, uma decisão bíblica. Das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes, bem vos vá. Então, verso 24 aqui, do capítulo 21, Paulo vence o erro aplicando as Escrituras. Alguém chega para você e fala algo completamente equivocado. Como cristão, o que é que você faz? Como é que você vai corrigir aquela pessoa? Você vai bater nela? Não, né, irmão? É claro que não. Você vai ficar calado e ir embora, dar as costas? Obviamente que não. Você vai ser grosseiro? Obviamente que não. Nenhuma batalha é vencida com essas práticas. Batalhas são vencidas quando a palavra de Deus é prontamente e fielmente anunciada. E é isso que Paulo faz. Paulo diz assim: de maneira nenhuma, já temos decisão escrita. Decisão escrita. E Paulo agora passa a falar para eles a revelação do Espírito, para que eles se convençam da verdade. Como é que se comprova a verdade, irmãos? Por meio da verdade. A verdade é comprovada por meio da verdade. É por isso que um cristão, quando abre a boca, só deve falar a verdade. Cristo disse: seja a palavra da sua boca sim e não. Que passar disso é de procedência maligna. Mas tem crentes, irmãos, olha, desculpa, mas vamos lá. Mas tem crente que tem prazer em estar mentindo. Tem prazer no erro. Sente um desejo imenso de estar com mentira nos lábios. Irmãos, você quando mente, você nega a paternidade. Você nega a paternidade. Perceba, se você anda com a verdade nos lábios, é sinal de que você pertence a Deus. Deixa eu lhe dizer algo ainda mais. Verdade não é uma palavra. E verdade não é um conceito. O mundo é que tem isso. Fulano é verdadeiro porque só fala a verdade. Para eles, verdade é uma palavra. Ou eles pensam, muitas pessoas estão certas, porque estão com a verdade. Porque para eles, verdade é um conceito. Para nós, verdade nem é palavra e nem é conceito. Verdade é uma pessoa. Lembram quem é essa pessoa? Está lá em João capítulo 14, verso 6. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, paternidade, a não ser por mim. Meu irmão, quando você anda com a verdade nos lábios, significa dizer que você anda com Cristo. E o contrário? Mas se você anda com a mentira, com o engano, com a falsidade, você já imaginou com quem você anda? Ao lado de quem você está? Quem é o seu pastor? Quando nós andamos na verdade, Cristo é o nosso pastor, é o nosso advogado, o nosso protetor e nosso mediador. Mas se você anda com a mentira? E se você anda com a mentira? A quem você pertence? É um processo lógico. É um processo lógico, irmãos. Ah, pastor, e quem anda com a mentira vai para o inferno? Descreia nas minhas palavras e fique com o que diz o Evangelho. Deixa eu mostrar para você uma coisa. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6. Verso 1 Coríntios 6, 9, né? Eu estava aberto em Romanos e estava procurando o verso e não achava. Veja só, 6,10 diz assim: não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões,
nem os avarentos, nem os bêbados, nem aos maldizentes, nem os roubadores, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Olha o que é que antecede a isso. Verso 8 e 9. Mas vós fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Não sabeis os injustos. Injusto é aquele que pratica um engano. Não hão de herdar o reino de Deus? Atentem bem. Agora, observe também o que é que diz Apocalipse, capítulo 21. Atentem bem, viu, irmãos? Apocalipse, capítulo de número 21. Quando ele trata daqueles que são literalmente aliados do erro, alijados pelo erro. Verso de número 7, ele diz assim, 7 e 8. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, e nem precisava disso, mas ele vai dizer aqui, e a todos os mentirosos, a sua parte, ou seja, o seu lucro, o seu bem, será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Agora atente bem, ele não fica somente aqui, ele vai repetir o mesmo ato. Está aqui no capítulo de número 22. Capítulo número 22, irmãos. Aí do mesmo livro de Apocalipse. Ele diz assim, ó. Ele tipifica esses homens como aqueles que amam o erro. Atentem só, Apocalipse capítulo 22, verso de número 8, 9, ele diz assim: Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar, e disse-me: olha, não façais, ou não faças tal. Não faça o quê? Ele mostra aqui o que é que não deve ser feito, no verso número 15. As práticas de quê? Dos que ficam de fora, que são chamados de cães, feiticeiros, fornicadores, homicidas, idólatras. E ele faz uma ligação terrível com o que estava dito no verso 21, mudando a palavra, mas atribuindo condenação. E qualquer que ama e comete mentira. Qualquer que ama e comete mentira. Percebam, o anjo do Senhor revela a Cristo, revela a João, por meio de Cristo, que tais coisas deveriam ser evitadas. Mas é terrível como existem crentes que amam a prática do engano. Amam a prática do engano. Tem prazer na mentira. Não passam de filhos do diabo. Para finalizar, irmãos, aqui no capítulo de número 21 do livro de Apocalipse, no livro de Atos dos Apóstolos, verso de número 25, 26. Então, nós temos aqui como Paulo agora vence o erro daqueles que ainda queriam ver ou viver por obras mortas. Verso 26. Então Paulo, tomado consigo aqueles homens, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação, e ficou ali até oferecer por cada um deles a oferta. Então Paulo agora pega aqueles homens que iriam raspar as suas cabeças, apresentam para o templo e diz: nós já estamos santificados, e já se cumpriu agora a nossa purificação. Ele está olhando agora para o que Cristo fez por eles, e não o que eles fariam por Cristo. E aqui há uma grande inversão de valores.
Muitas pessoas dizem assim: eu vou ser crente porque eu preciso fazer grandes coisas para Deus. Deixa eu lhe dizer algo, e aqui eu finalizo. Você é crente não porque precisa fazer grandes coisas. Lá no capítulo 2 do livro de Efésios, não vem por obras, diz o texto, sobre salvação, para que ninguém se glorie. Você não vai ser crente para fazer grandes coisas. Se você é crente, é porque Deus já fez grandes coisas por você. É esse o motivo. E agora Paulo encerra o texto, dizendo que quão grandes coisas Cristo fez por aqueles, de tal feito que eles já estavam completamente santificados. Aqui a palavra de santificação acontece nesse duplo estágio. Cristo havia morrido por eles, eles já eram santos. Mas agora eles viveriam para a palavra, para permanecerem na busca do Senhor em santidade. Agora nós aplicamos à igreja. Cristo morreu por você e já fez grandes coisas por você. E é por isso que você precisa ser crente. Porque a cruz do Calvário ainda fala por nós, maior do que qualquer um dos outros sacrifícios que alguém possa almejar. E eu termino citando aqui as palavras do salmista no Salmo de número 51, quando ele trata desse ponto focal que tanto separava judeus e cristãos da verdade. Eu só quero agora que você ouça e tão somente creia naquilo que diz o Senhor. Aqui no Salmo de número 51, o salmista deixa de forma muito clara, que está contido aqui no verso número 17. Sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então, um espírito quebrantado e um coração contrito é aquilo que Deus espera de você, e não sacrifícios que envergonhem e coloquem o nome de Cristo em vitupério. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, agora, sempre. Amém. Fica de pé. Vamos orar ao Senhor nesse momento em que diante de nós foi desvelada a verdade da parte do Senhor. Nós vamos fazer uma oração de gratidão, vamos receber bênção divina e vamos encerrar o culto cantando o cântico de número 62 aí do nosso inário, ok? Vamos orar, irmãos. Soberano Deus, nós te agradecemos e te louvamos pelo bem que a nós o Senhor tem feito. Te agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas e expressamos toda a nossa gratidão de sermos encontrados diante de um Deus justo, verdadeiro, forte e fiel. Abençoa-nos e nos agracia por intermédio do Senhor Salvador, aquele que na cruz morreu por nós, para que nenhum sacrifício outro possa ser feito. Obrigado pela tua morte, Senhor, que nos perdoa os pecados e nos apresenta e nos leva para sermos colocados diante de Deus. Ajuda nossos irmãos, ajuda a nossa igreja, para que nós tenhamos uma semana de paz e tranquila, dias em que os homens possam reconhecer em nós aquilo que por nós Cristo já fez. Então nós oramos agradecidos e oramos em nome de Jesus agora e sempre. Amém.